Graça e paz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, de 1 a 6. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Nós temos aqui, apenas nesses 3 versículos, do 3 ao 6, o desengano para muitas mensagens por aí afora. A Bíblia está desenganando. Primeiro é que a salvação é através da misericórdia de Deus e pela fé. Não é por obras que as pessoas pregam. Segundo é que o novo nascimento não nos isenta do sofrimento deste mundo, porque estamos no mundo. Mas se prega por aí fora, muitas pessoas às vezes, nós na fila hoje ouvimos alguém dizer, uma senhora para outra, como é que está fulana? Ela não está nada boa. Fala para ela procurar uma igreja evangélica, né? Então as pessoas vão à igreja evangélica para buscar saúde, buscar prosperidade, buscar isenção de doenças, de problema. Vai para a igreja, não vai ficar doente, não vai ter problema, não vai entrar na droga, né? Eles acham que a igreja é que resolve o problema. Então o apóstolo Pedro aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que não. Ele está dizendo que nós podemos estar com problemas que o mundo está. Está vindo aí, como os irmãos sabem, nós já dizíamos há um mês atrás que esse vírus, ele vai invadir o mundo. E ele já tem levado muitas pessoas à morte. É que os presidentes, eles escondem para não alarmar o mundo. Mas nós sabemos que... Então, se o mundo jaz no maligno, como está escrito aí em 1 João capítulo 5, verso 19, se o mundo jaz no maligno, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O cristão, Jesus pediu para Deus não tirar-nos do mundo. Não é que o cristão está livre dessas coisas, não. Ele não está livre.
Não é que indo para a igreja não vai ter separação de casais, que não vai ter, não, a igreja vai resolver o problema. Não. Não é que indo na igreja você aprende lá que a salvação é pelo que você faz, você é merecedor, que você é bonzinho. Não, a Bíblia está dizendo que a misericórdia de Deus é a razão da nossa salvação pela fé. Não é por obras. Deixou bem claro aqui que é pela fé. Tá? E que esta fé nos deu o direito de sermos herança de Deus, uma herança incorruptível. Só que ela está guardada nos céus mediante a fé. Não é mediante o que fazer. Daí a nossa alegria em sermos nova criatura, porque é para entrar no reino de Deus. Não é para ficar livre de problema aqui neste mundo. Não. Jesus disse que no mundo nós temos tribulação. João 16, 33. Então, no mundo nós não estamos isentos de tribulação e de doença e de problema. Não. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em Cristo nós temos paz espiritual, mas não paz se estamos no meio do mundo que jaz no maligno. Nós estamos cercados. Pedro diz lá no capítulo 5 que nós estamos cercados, verso 7 de 1 Pedro 5. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí no 8. Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o 7 ele está recomendando lançar a ansiedade sobre Cristo. Ansiedade e preocupação é estar preocupado antes da hora, antecipadamente. Vai acontecer isso assim, assim. Não, deixa para o dia, não fica já antecipadamente. Então, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, verso 18, que há problema sim para o cristão. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então tem aflição nesse tempo presente, tem sofrimento? Tem. Só que o nascido de novo vai entrar neste reino de Deus. Foi isso que Jesus falou no capítulo 3 de João, versos 3. Então, o novo nascimento é para entrarmos no reino de Deus. Não é para ficarmos ricos neste mundo, nem livres dos problemas. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nós estamos notando aí que o novo nascimento é para entrar no reino de Deus, ver e entrar. Não é para ficar rico nem livre dos problemas. Isso que se prega, então, é mentira. É invenção. Não. Novo nascimento é para entrarmos no reino de Deus. E Jesus deixou claro que não é sabedoria, não é as obras que a pessoa pratica que nos leva ao novo nascimento. Não, aí no verso 7 de João 3, ele está tratando com uma pessoa muito importante, sábia, e que guardava a lei, mas estava indo para o inferno. E não te admires de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Por que ele tinha que ficar admirado de ter que nascer de novo?
Porque era uma pessoa religiosa, conhecedora, uma pessoa boa diante da nação. Ele era príncipe, religiosamente falando. Mas ele não sabia como entrar no reino de Deus. Não sabia como nascer de novo. No versos 4, aí ele perguntou para Jesus, como é que é esse negócio? Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Não sabia, coitado. Quanta gente está dentro desse mesmo projeto. Conhece, já leu a Bíblia 10 vezes, conhece a lei, pratica a lei, mas não sabe como nascer de novo. Então aqui o apóstolo Pedro deixou bem claro que estas pregações que a gente ouve falar, ela tem um bocado de mentira no meio. Novo nascimento não é por obras que a pessoa faz, ele deixou claro aí, né, em Romanos 3:24, que não é por obras que a pessoa é salva, não, mas é pela fé. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção é na base da fé, e é de graça, ele diz aí. Quando a gente lê Efésios 2:8, nós vamos ver que é uma fé que Deus dá. E no verso 9 ainda ele fala que não é para fazer, para não se gloriar, ou seja, não aparecer. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que beleza, né? Então, é pela fé, não é pelas obras. E aqui, então, o apóstolo Pedro está dizendo no verso 4 que nós fomos gerados de novo para uma herança. Herança, o que significa? Tomar parte junto com Cristo. Morar junto com Ele, ser irmão dEle. Só que é pela fé que nós estamos guardados. Aí, ó, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus. Não é o que a gente faz. Então, mediante isso, o que a gente tem que fazer? Dar graças a Deus, orar a Deus. Quando a gente pede para os irmãos orarem aqui, é isso. É um dever? Não, é um privilégio nós orarmos a Deus agradecendo-o. É um privilégio louvarmos a Deus, que Ele bem merece o nosso louvor. E é um privilégio ler a palavra de Deus para conhecermos mais e mais este Deus misericordioso que nos salvou sem merecermos, né? Então está guardado no poder de Deus. E aí ele dá um conselho no verso 6, dizendo: em que vós grandemente vos alegrais. Você é alegre com o novo nascimento? É isso, em que vós, olha bem que ele está mostrando aí, vos alegreis, né? Não é só vos alegreis, grandemente vos alegreis. É um prêmio que não tem preço, é um mistério que é só Deus que faz, quando a pessoa está em Cristo. E para a pessoa estar em Cristo, ela precisa crer que Cristo a atraiu no corpo dele. Por isso é que Jesus deixou o recado lá em João 15:6, que se não tiver em Cristo, vai ser lançado no lago de fogo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e ardem. Então,
Ele está dizendo que é preciso estar nele, é Jesus falando. Porque se não estiver em Cristo Jesus, não nasce de novo, não é gerado por Deus. Então quer dizer que não é o ir à igreja, não. É um engano. A mulher estava dando conselho para outra, mas sem base nenhuma. Então não é ir à igreja, mas é ir a Cristo. É estar em Cristo. E como estar em Cristo? Só pela fé na promessa que Ele fez. Então, novo nascimento é isso, é para nós termos este privilégio que é o Espírito Santo em nós, sermos herdeiros da vida eterna, e esta vida eterna está guardada no poder de Deus. Então, quando a gente lê Gálatas capítulo 4, versos 6 a 8, a gente vai ver escrito novamente sobre a herança. E porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és mais servo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Então, era uma fé em madeira, em ouro, que não era Deus. Deus é um só. Jesus é um só. Mediador entre Deus e os homens é um só. Embora a religião mostra tantos mediadores, mas a Bíblia Sagrada dá o apoio que só um mediador há entre o pecador e Deus. Só este Jesus que pode salvar, porque Ele veio com a missão de nos salvar. Então, quando a gente lê aí 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, nós vamos ver que Jesus é o único mediador. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então Ele é o único mediador, porque Ele foi o único que se deu a si mesmo, se humilhou a si mesmo, até a morte de cruz, para nos salvar, no corpo dele naquela cruz. Então, não tem outro mediador? Não. E por que as religiões apresentam tantos mediadores? É mentira. O povo gosta disso. Ser enganado. Então fica aí com tantos mediadores que não tem nenhum. E por que a Bíblia está registrando que a salvação é um presente de Deus pela misericórdia, que é pela fé, quando se prega que é pelo que se faz, pelo merecimento da pessoa? E isso tem trazido muito dissabores para muita gente que acreditou e na última hora teve que enfrentar o fogo eterno. Então é bom sempre a gente estar agradecendo a Deus, estar alegre com este presente, tá? Só o fato de Romanos 8:1 dava para nós agradecermos a Deus 24 horas por dia. Se o inferno é real, como a Bíblia apoia, e eu não vou para lá porque Deus me deu a vida eterna, vamos agradecer esse Deus. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação? Graças a Deus não. Você está em Cristo? Estou.
Como é que você está em Cristo? Porque está escrito na Bíblia Sagrada que Ele prometeu me atrair no corpo dele quando Ele fosse levantado na cruz. Se está escrito na Bíblia Sagrada, e o próprio Jesus disse que a Bíblia é a verdade, e que Ele é a verdade, então Ele não me enganou. Ele me atraiu no corpo dele e eu estou nele, livre da condenação. Vamos orar então, é isso? Claro, temos que agradecer. Muito, muito, não dá, tem que ser feito como Davi se expressou lá no Salmo 45. É uma questão de agradecimento que nunca se acaba. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Eu queria contar todas as bênçãos que Deus me derrama sobre mim, mas não posso, não dá. É muita coisa. Agora, não ter prazer em vir orar, ler a Bíblia, louvar, o que significa? O que significa isso? Sinônimo de quê? Se ele está dizendo aqui que é para sermos alegres, com gozo inefável, não é alegria porque seu time ganhou, porque você recebeu o pagamento hoje, não. É inefável, é uma alegria incomparável. Porque estou justificado por Deus pela graça dEle. Porque Ele me deu fé para mim crer. Quando você lê Romanos 5:1, então ali nós temos a prova do que a Bíblia Sagrada está registrando. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma coisa melhor que ter paz com Deus. O que significa isso, ter paz com Deus? É ter Deus como Pai e amigo. Ora, por que essa paz? Porque Jesus me atraiu no corpo dele. Eu fui crucificado com ele e morri com ele. Na morte com ele, Deus me justificou. Tirou aquela separação pela misericórdia dele. Então agora eu tenho acesso a ele em nome de Jesus. Por isso que a nossa oração tem que ser em nome de Jesus. Então tem muita coisa ensinada por aí afora que não tem apoio bíblico. Não tem. Mas as pessoas acreditam. E o fim vai ser muito triste. Porque essas coisas não colocam o nome da pessoa no livro da vida.